Que bênção, alegria estarmos juntos para mais uma vez adorar o Senhor. Domingo passado, nós pensamos em como pregar aos pecadores. Espero que você tenha refletido e deixe-me ver se você ainda lembra. Qual o texto que nós pregamos domingo passado? Atos. Tem um monte de capítulo em Atos. Capítulo 3, muito bem, Atos 3, pregando aos pecadores, lá em Atos 3, e eu espero, eu não sei, eu não sou muito de colocar desafios, porque eu acredito que todo dia é um desafio, né? Mas eu espero que você tenha tentado pregar aos pecadores na sua semana. Nós somos pecadores, redimidos pela graça de Deus, e à luz do texto de Atos 3, estamos observando como vamos pregar para aqueles que ainda vivem nas trevas do pecado. E de domingo para cá, creio que você deve ter tido tempo e oportunidade, espero que tenha usado sua oportunidade para pregar a um pecador ainda que vive nas trevas. E nesse texto nós estamos observando o desenvolvimento da igreja. Esse aqui, digamos assim, é o segundo sermão de Pedro. O primeiro foi em Atos 2. E aqui Pedro, ele prega no templo. Mas antes dele chegar no templo e proferir este sermão, pregando para aqueles que haviam crucificado o Senhor Jesus Cristo, ele opera um milagre. Esse milagre, na verdade, não é o foco, nem é a grande missão de Pedro, sair curando todos os coxos de Jerusalém, nem os coxos judeus ou gentios. Por isso entendemos, e vimos isso domingo passado, que o maior milagre é crer em Cristo. Esse coxo certamente recebeu a bênção de poder andar e também de andar com o Senhor Jesus Cristo. Ele ficou apegado a Pedro, era um coxo de nascença, há décadas ele era coxo, estava no templo ali, todo mundo conhecia o coxo, quando o viram andando, viram que era um milagre incontestável. E então Pedro poderia muito bem ali começar a sua seita, Pedro poderia muito bem começar ali a engrandecer o seu nome e formar-se um mega movimento, não é verdade, religioso ou eclesiástico. Mas Pedro entendia qual o propósito daquele milagre. Não era para a glória dele, não era para o movimento, não era a igreja de Pedro. Isso é maravilhoso entender hoje. Era a igreja de Jesus. Então, de quem era a glória? Era de Jesus. E Pedro entendeu isso muito bem. E então observamos do verso 11 ao 16, domingo passado, que a fé em Cristo é para os pecadores. Todo aquele que é pecador precisa crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E olha o que lemos em Atos 3, verso 11, do versículo 1 ao 10, nós temos ali o milagre. Então vamos começar a ler do verso 11, só para recapitular. Verso 11 diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro estava querendo dirigir os olhos daquele povo, que nós já observamos domingo passado, povo este dos judeus que haviam intentado e crucificado o Senhor Jesus Cristo. Foi o mesmo povo que gritou: crucificam, crucificam, que outrora Pedro ficava envergonhado, ou até com medo, e fugiu de ser associado com Jesus, quando Jesus foi preso. Episódio tão conhecido, Pedro negando 3 vezes a Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus não desiste de Pedro, como o Senhor Jesus não desiste de nós, apesar dos nossos pecados. Eu tenho pecados, você tem pecados, cantamos aqui adorando a Deus sobre os nossos pecados, mas no momento que você, crente em Jesus, pede perdão, o Senhor lhe recebe. Cada vez que você peca, se você pede perdão,
o Senhor Jesus lhe recebe, lhe dá outra oportunidade. Zerou, comece de novo, Valnei. Isso é uma bênção. Isso não significa que agora nós vamos pecar à vontade, porque quem é crente não gosta de pecar, porque sabe que o pecado é ruim. Mas isso é dito para que nós entendamos que sempre o Senhor investe em nossas vidas, apesar dos nossos pecados. E Pedro aqui, revestido desse poder que é de Jesus, cura aquele coxo e começa a pregar um sermão maravilhoso. Não é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que tinha medo de ser associado a Cristo. É um Pedro corajoso. Por quê? Porque ele se tornou melhor? Não, mas ele é o mesmo pecador, Pedro, mas porque verdadeiramente ele estava crendo no Senhor Jesus Cristo e confiando pela fé no poder de Deus. Pedro então diz: por que vocês estão atônitos, olhando para mim, para nós, como se o poder fosse meu, como se a piedade é uma palavra para testemunho, como se eu fosse, é como se Pedro estivesse dizendo, como se eu fosse uma pessoa muito boa. Não. E então Pedro faz aquilo que todos nós devemos fazer como quando pregamos o Evangelho, apontar para Cristo. As pessoas que ainda vivem nas trevas do pecado, que não conheceram a Jesus, têm uma imagem muito errada sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos pessoas perfeitas e sem pecado que querem ser melhores do que os outros. Pelo contrário, somos pecadores que pela graça de Deus saímos das trevas e queremos que todos aqueles que ainda estão no lamaçal do pecado venham para a vida abundante que Jesus nos dá, cada dia e a cada instante. E essa tem que ser a nossa motivação de pregar o Evangelho. Domingo passado falamos sobre isso, pregando aos pecadores, um domingo. Daqui a pouco estaremos no próximo, se estivermos vivos, se Jesus não voltar. Será que daqui para o próximo domingo vamos pregar Jesus para os pecadores? Veja então no verso 13, recapitulando: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Tem um autor bem conhecido chamado John Stott, e ele escreveu um livro, hoje é um clássico, chamado A Cruz de Cristo. É um livro muito interessante. E num dado momento, o autor, ele pergunta: quem crucificou Jesus? Será que foi Judas que o entregou? Será que foram os romanos que o sentenciaram? Será que foram os judeus que clamaram: crucificam? Será que foi o Pai, porque estava no projeto de Deus que Jesus fosse crucificado? Ou será que fomos todos nós, porque a razão de Jesus ter sido pregado numa cruz foram os nossos pecados? E é o que Pedro está dizendo aqui, em um certo sentido, quando ele diz que os judeus entregaram Jesus, traíram, negaram perante Pilatos, mesmo quando Pilatos havia decidido soltá-lo. Veja que o público a quem Pedro prega foram aqueles que gritaram: crucifica-o. Que tamanho amor! Pregar para pessoas que queriam a morte do Salvador, porque não entendiam, imersos na incredulidade, na falsa religião deles. Mas Pedro agora entendia que ele tinha que pregar para esse povo mesmo, para que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Cristo. Projeto maravilhoso o pastor Henrique trouxe, né? Levando o Evangelho a crianças que vêm com um histórico tão difícil, né? De pais que abandonam, de drogas, de vícios. Talvez muitos de nós aqui nem entenda o que é esta vida. O Evangelho é para eles. Mas o Evangelho também é para aquela pessoa que tem uma vida muito boa, né? Longe de drogas, com uma boa educação, com um bom ensino, com uma boa família, com pai, com mãe, todo estruturado. O Evangelho também é para estes. Lembro que na igreja em que eu pastoreava em Juazeiro, foi visitar a nossa igreja um homem tão correto, que eu pensei: meu Deus, esse homem tem pecado, né? De tão correto que ele era um bom, ele não era crente,
era um bom esposo, era um bom pai. Ele nem tinha televisão na casa dele, porque ele não queria se contaminar. Incrível! E ele foi visitar a nossa igreja, e eu disse, mas eu tenho que pregar o evangelho, esse homem é pecador também, né? Aí eu fui lá, conversei com ele, visitamos e pregamos o evangelho para ele. E não é que ele se converteu? Não é que às vezes você olha para uma pessoa e diz, rapaz, essa pessoa não tem pecado. Tem, irmãos. Você pode não ver, mas está aqui no coração, tem pecado. E não é que ele se converteu pela graça de Deus e é uma coluna naquela igreja até hoje, na verdade até hoje. Hoje ele ora para que a esposa dele se converta e até hoje ela não creu ainda. Mas ainda em Atos capítulo 3, olha o verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida, falando aqui de Barrabás. Solta Barrabás, provavelmente um zelote que lutava pela libertação de Israel. Solta Barrabás, e a Jesus, que nada fez, crucificam. Vocês negaram o santo, olha que palavra forte. Vocês negaram o justo na pregação do evangelho. Nós temos que apresentar ao pecador que ele é pecador. Você não pode falar do evangelho só falando do amor de Cristo. Você tem que na Bíblia mostrar para aquela pessoa, ou através de alguns poucos versículos, você é um pecador, e todo pecador precisa da graça de Deus, como eu também preciso, e o Senhor me alcançou. Você, pecador, precisa da graça de Deus. É assim que a gente prega o evangelho, e Pedro está seguindo exatamente estes passos, mostrando o pecado do povo judeu, isso no templo, né? O local sagrado ali, mas que os judeus não estavam levando tão a sério como em tempos do Antigo Testamento. E o versículo 15 é mais forte ainda, quando lemos Atos 3,15: desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Você percebe uma certa ironia, ou um aspecto meio antitético aqui? Como é que se mata o autor da vida? Morte e vida ao mesmo tempo. Não se mata o autor da vida. Na verdade, isso aconteceu porque Deus quis que acontecesse, foi da vontade de Deus, mas foi poeticamente colocado aqui por Lucas, o autor do evangelho, essas palavras de Pedro: vocês mataram aquele que deu vida, criou o universo, todos os animais, plantas, o homem, a mulher, e até hoje sustenta o planeta. Vocês mataram este Deus, mas ele não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia, e Pedro diz, dos quais nós somos testemunhas. E fechando esse tópico, no verso 16, Pedro volta para o milagre. Pedro volta para o milagre do coxo. Olha o que diz o verso 16: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro estava dizendo, esta é a fé que vocês têm que abraçar, a fé de Jesus. Ele repete 2 vezes neste mesmo versículo, porque este coxo não foi curado pelo meu poder, Pedro dizendo, nem porque eu sou bom demais, Pedro relatando, mas pelo poder do Senhor Jesus, que vocês, judeus, mataram. Que pregação contundente. Poucos dias após Jesus subir ao céu, muitos destes provavelmente viram Jesus ressurreto, andando por Jerusalém. Lá em João capítulo 21, está lá Jesus na beira da praia, assando um peixe, esperando os apóstolos ali voltar provavelmente de uma pescaria. Jesus ressurreto. Quanto os discípulos de Emaús viram Jesus, caminharam com Jesus ressurreto. Então, quantos outros também não o viram e poderiam estar aqui? Imagina, é porque nós não temos todos os relatos na Escritura, mas imagina um desses judeus que gritou, crucificam, crucificam, e ouviu essa mensagem de Pedro. O Senhor Jesus é para todos os pecadores.
para que eles se arrependam e percebam que só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí talvez depois disso você pense: mas Pedro e João realizaram um milagre. Pregar o evangelho fazendo um coxo de nascença andar é fácil. Não é bem assim. Eles fizeram um milagre, como nós vimos, como um sinal para o judeu. Até porque essa revelação do Novo Testamento, ela não estava completa. Mas eles usaram a palavra de Deus para pregar o evangelho, para pregar a salvação. Não tem como falar de salvação sem falar da Bíblia. E eles usaram a Escritura. Por isso, o último aspecto de como nós pregamos aos pecadores é que somente pela palavra a conversão. É um método de Deus. Uma pessoa só vai se converter se ela ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, aí sim, Deus opera no seu coração e aquela pessoa se arrepende dos seus pecados. Ao se arrepender dos seus pecados, esta pessoa exerce fé, que não vem dela, vem do próprio Deus. Foi isso que aconteceu conosco, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, o que é necessário para haver conversão? 2 elementos: arrependimento de pecado e fé. Se não houverem esses 2 elementos, não há conversão. Pode haver a entrada, a mudança de religião. Às vezes uma pessoa diz: eu quero mudar de igreja, vou lá para a tua igreja. Opa, peraí, não é bem assim. Vamos aqui ler algumas coisas na Bíblia para saber o que é arrependimento, que não é uma emoção, é uma mudança de vida. Para saber o que é fé, você precisa ter fé em Cristo, crer no Senhor e na sua obra. Somente pela pregação da palavra há conversão, arrependimento e fé. Conversão implica esses 2 elementos. Olhe então Atos capítulo 3, verso 17. Atos 3,17 diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Os judeus fizeram por ignorância, e quando Pedro diz isso, não está justificando o erro dos judeus, mas explicando. Na verdade, eles rejeitaram um Messias fraco, que na cabeça deles, Jesus era um Messias fraco. Eles queriam um Messias forte, que os libertasse da opressão de Roma. E o Messias virá com sua força e poder na sua segunda vinda, para estabelecer o seu reino na terra. Mas a primeira vinda de Cristo foi como o cordeiro para ir ao matadouro. E estes judeus não perceberam a mensagem de Isaías 53, que o Messias seria oprimido. Não é que eles não perceberam, é porque eles fizeram a mesma coisa que nós fazemos hoje. Eles só leem da Bíblia aquilo que convém. Então eles só retiraram da escritura do Antigo Testamento um Messias que os agradava, que iria libertá-los do Império Romano, situação de vida que eles tinham naquela época, dominados por Roma. Mas eles não queriam ver o Messias sofredor. De modo geral, outros entenderam, creram no Senhor Jesus Cristo como um Messias sofredor. E então Pedro mostra: mas Deus, verso 18, assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca dos profetas. A mensagem sobre a vinda de Cristo, ela não é nova. Todos os profetas, todos de modo geral, eles anunciaram a chegada do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos as boas novas do Evangelho, é redundante, né? A boa notícia não significa que eles não sabiam da chegada de Jesus. Eles sabiam, estavam esperando. Mas significa que Jesus chega, o reino de Deus em parte chega e começa uma nova época, a chamada nova aliança, que estamos vivendo até hoje, pelo menos em parte. Olha então o verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Viu aí? O elemento da conversão, arrependimento.
Arrependimento não é emocional. Existe hoje nas nossas igrejas comprometidas com a palavra de Deus, um problema oriundo do movimento evangélico no Brasil. Eu já conversei com outros pastores e em várias igrejas isso tem acontecido. Sabe que problema é? É que a pessoa, para se converter, ela espera uma emoção. Entende? Ela espera algo assim do outro mundo. Ela espera algo efusivo no seu coração, algo arrebatador, como se ela fosse a pessoa mais especial do mundo e não houvesse outros pecadores na terra, para poder crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o arrependimento de pecado não é uma emoção, nem esta emoção. O arrependimento de pecado é uma convicção sobrenatural, vem de Deus, de que você é um pecador, mas um pecador assim tão desgraçado que você não sente mais esperança de vida, que você pensa, estou perdido, é o meu fim, e agora, como eu vou viver sabendo desta verdade que eu sou um pecador? Esse arrependimento, ele vem muitas vezes acompanhado de choro, mas de tristeza, né? De profunda tristeza, porque descobriu o estado em que vive. Todos os quase 8 bilhões de habitantes do planeta são pecadores. Só que a grande maioria não enxerga o estado de perdição em que se encontra. Somente Deus, quando visita o pecador, o convence do arrependimento, o Espírito Santo de Deus. E então esta pessoa não mais quer viver em pecado. E ela vai procurar de todas as formas Deus. E aí ela encontra a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro entendia isso muito bem, e o que é uma conversão? Conversão é isto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É assim. Essa é a mensagem. Se arrependa do pecado, se você não creu, e creia no Senhor Jesus Cristo. Então no verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Quando a pessoa se arrepende do pecado, em fé se converte ao Senhor Jesus Cristo, isto é uma obra sobrenatural de Deus, vem tempos de refrigério, tempos de bênçãos. E ele está falando para judeus oprimidos pelo Império Romano, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver uma vida secular, do que ter tantas coisas aí do mundo, que aos olhos dos homens são tão caras, mas que para nós não vale nada. O que vale é estar com Cristo, é a palavra, é a igreja, é o próprio Senhor. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa alegria, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos de alegria, tempo de conforto. E aqui Pedro, ele dá uma mensagem muito peculiar para o judeu, no final do verso 20, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado. Vocês não precisam esperar outro Cristo. Cristo é a palavra para Messias, porque Jesus é o Messias, e Ele já veio, e Ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, de que falaram os profetas sobre o Messias e sobre o descendente. Você sabe que no hino de Israel, até hoje se canta que eles estão aguardando o Messias, a esperança milenar, é o hino, o Hatikva, né? A esperança, é o título do hino. Eles estão aguardando o Messias. Pedro está dizendo, ele já foi designado, é Jesus. Vocês têm que crer nesta esperança. Muitos deles não creram, muitos são secularizados, mas graças a Deus por aqueles que já se converteram ao Senhor Jesus. E então no verso 21, lemos ainda: a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Segunda vez que neste sermão
evangelizando, pregando para os perdidos, judeus, no templo, que queriam a crucificação de Cristo. Pedro fala novamente dos santos profetas que já apresentaram esta mensagem. E ele fala, ainda no verso 21, sobre a restauração de todas as coisas. Quando pregarmos o evangelho para uma pessoa que vive nas trevas e perdida, a gente não prega só que ela vai para o céu, porque isso fica muito imaterial, fica sem referência. A pessoa pensa o céu azul, branco, e aí? Defina céu. O céu pleno é o novo céu e a nova terra, de Apocalipse capítulo 21. A restauração de todas as coisas. Vai ser melhor do que era com Adão e Eva. Adão e Eva viviam num paraíso, na terra, aqui, mas que foi corrompido pelo pecado. E o projeto de Deus é uma nova humanidade restaurada do pecado, que vai viver eternamente, sem sofrimento, sem guerra, sem tristeza alguma. Deus mesmo estará conosco. Lá em Apocalipse 21 diz: e será um novo céu e uma nova terra, uma nova criação. Aqui nesta criação, sim, mas remodelada, transformada, mas já não existirá. E todos aqueles que creram no Senhor Jesus, do Antigo Testamento, da igreja e da tribulação, estarão neste novo céu e nesta nova terra. É isso que Pedro está pregando, mostrando. Essa é a nossa esperança. E para que você esteja nela, arrependa-se dos seus pecados, porque é pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus, que participa-se desta esperança. E então Pedro agora, como ele está falando para judeus, ele vai mostrar no Antigo Testamento, resumidamente, o que os profetas disseram. Atos 3:22, disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis, em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Esse profeta a quem Moisés se referiu lá em Deuteronômio 18 é Jesus. Pedro está citando ou parafraseando Deuteronômio 18, do verso 18 ao 19. Moisés anunciava Cristo. Já naquela época, eles estavam no deserto ainda, saindo do Egito, no deserto, recebendo a lei lá no Monte Sinai, indo já para a terra prometida, as portas de entrar em Canaã, e Moisés anunciou Jesus. Esse é um dos momentos em que Moisés anuncia e é registrado. E quantos outros momentos Moisés não pregou? Na verdade, toda vez que aquele cordeiro, ele era degolado, e o sangue jorrava do pescoço daquele cordeiro na vasilha, e aquele sangue era aspergido no altar, o povo entendia que aquele cordeiro dos homens apontava para o cordeiro de Deus. Isso era uma pregação sobre o sacrifício de Cristo. E eram centenas de cordeiros que eram sacrificados toda manhã e todo final da tarde. E então Pedro aqui ele destaca apenas a citação de Moisés. Veja o que pregou Moisés ali. Mas não foi somente Moisés. Outros profetas também pregaram, versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Todos os profetas falaram da chegada do Messias. A partir de Samuel, pregaram a salvação no nome de Jesus. Mas e no Antigo Testamento? Tinha o nome de Jesus? Não tinha. Mas Jesus era entendido como o descendente, como o Messias, como o descendente, o filho de Davi. Tinha outras formas de perceber quem seria o Salvador, mas a conversão era no nome de Cristo, que chegou somente ali no relato dos evangelhos. Todos os profetas anunciaram. Para pregar o evangelho, nós
temos que saber o mínimo da Escritura. Por isso que todo crente, ele é um estudante ávido da palavra de Deus, um leitor incansável da Escritura, para levar o Evangelho aos perdidos. Ah, pastor, então eu não sei muito da Escritura, eu não vou pregar o Evangelho não. Não use isso como desculpa. O que você tem de Bíblia, use para levar o Evangelho aos perdidos. Se você sabe João 3,16, você já tem como pregar o Evangelho para alguém. Mas invista no estudo da Escritura, porque não é só no Novo Testamento que se prega sobre Cristo. Toda a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo e da sua salvação. E nós precisamos comunicar isso para as pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus. E este mesmo modelo de sermão de Pedro, que ele está evocando Moisés, falando de Samuel e dos profetas, é o modelo usado por Jesus. Olha Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa história é belíssima, a partir do verso 15. E quem já conhece bem a Escritura já sabe de que história trata. Diz assim o verso 15: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles quem? Os discípulos de Emaús. Essa história é belíssima. Os discípulos que estavam indo para Emaús. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já é este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então veja que eles estavam crendo em Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, nós achávamos que era ele, mas já é o terceiro dia, e nem notícia. Significa, não é o Messias, não é o Senhor. Mas continua aí no versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Esses discípulos estavam incrédulos, eles ainda não estavam crendo, acreditando que Jesus realmente havia ressuscitado, que ele era o Messias prometido e que ele era Deus. Então no verso 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Pedro está pregando o que Jesus pregou para esses discípulos. Basta a palavra de Deus para levar o evangelho para um perdido. Nécio é uma palavra bonita, mas a palavra que é tolo. Seu louco, seu tolo, você é um tolo. E eu não vou dizer outra palavra aqui mais pesada porque não convém, mas seria isso mesmo. Tardios para crer no que os profetas pregaram. Não era necessário Jesus ficar do lado destes dois discípulos e anunciar que ele era o Salvador, porque já foi anunciado na palavra de Deus. Esse é o instrumento que Deus deixou para anunciar a salvação ao pecador perdido. Não tem outro. Não é uma boa oratória, não são seus bons argumentos, não é a nossa inteligência, não é a beleza da nossa igreja aqui, o prédio, não é a Escritura, é o que os profetas disseram, o que os apóstolos deixaram no Novo Testamento. Se você prega a palavra de Deus para um perdido e ele não quer, nada mais pode fazê-lo crer. Pastor, vá lá na minha casa, porque pode ser que um pastor indo, ele creia. Basta você pregar a Bíblia
João 3,16. Romanos 3,10, mostrando que ele é pecador. Romanos 5,8, mostrando o amor de Deus, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Romanos 6,23, falando ali do preço, né? O que é que acontece com aquele, o salário do pecado, que é a morte, e o dom da vida eterna. Romanos 10, mostrando ali ao pecador o que é preciso para ser salvo: confessar que Jesus é o Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia. O plano que a gente conhece, muito simples, um plano para a salvação, versículos básicos que nós devemos ter, até anotado na capa da nossa Bíblia, para podermos pregar o Evangelho aos perdidos. Se alguém, ouvindo a palavra, não crer, não há outro método. Lembram da história de Jesus sobre o rico e o Lázaro? Lucas 16, do 19 em diante. Rico no inferno. Por quê? Porque amou as riquezas do mundo e rejeitou a salvação do Messias. E lá no inferno, de algum modo sobrenatural, eu entendo que a título de exceção, Deus permitiu que o rico, em tormentos, conversasse com Abraão no céu. Lembra da história? Pai Abraão, mas se o Senhor deixar que alguém vá lá, avise aos meus 5 irmãos que existe esse lugar aqui. Estou parafraseando a história. Pode ser que alguns deles creiam. Qual foi a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e eles têm a Bíblia. Creia. Um pastor, ele não tem mais poder do que você com a Bíblia. E nós cremos nisso, porque no Novo Testamento há uma doutrina caríssima, que nós às vezes deixamos de lado, é o sacerdócio do crente. Todo crente é um sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Não são só os pastores. Pela fé, creia, que se você chegar para alguém que ainda não creu no Senhor Jesus, com a palavra, e pregar para aquela pessoa, isso é o suficiente. Se ela não crê, nada mais vai fazê-la crer. E Abraão disse para o rico: ainda que ressuscite alguém dos mortos, se aquela pessoa não crê em Abraão e nos profetas, não tem jeito. Esse é o método de Deus, é a palavra que você carrega, né? Quando Deus diz que deu as chaves ali para os apóstolos, a chave é a palavra de Deus. Essa chave abre a porta do reino dos céus. Um dia alguém abriu o reino de Deus para nós. E hoje nós temos uma vida maravilhosa, cheia de bênçãos espirituais, como o pastor Jaime bem falou hoje aqui na direção do culto. Toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3. E nós recebemos pela graça de Deus. E temos a missão de levar esta graça pela pregação da Escritura aos perdidos. Não foi o milagre do coxo que converteu aqueles pecadores do templo. Foi a pregação dos profetas do Antigo Testamento que Pedro estava refletindo, que Jesus, o Filho de Deus, usou para pregar para os discípulos de Emaús. Jesus multiplicou o pão, ressuscitou mortos, curou cegos de nascença, fez inúmeros milagres, mas é a palavra dos profetas do Antigo Testamento que converte o pecador. Não é o curandeirismo. Porque esses milagres que Jesus fazia e que os apóstolos fizeram também eram sinais para que o povo perdido, que estava sem o texto da nova aliança que nós temos hoje, despertasse para a pregação apostólica, para a missão do missionário Paulo. Mas o que leva à conversão é a palavra, poder do Espírito Santo, que gera arrependimento de pecado e fé. Sem esses dois elementos não há conversão. Não precisa de emocionalismo no culto. Não é necessário. É necessário Bíblia, palavra, no culto, na sua família, quando você vai levar o Evangelho para os colegas do seu trabalho, um folheto que tem os versículos ali, dê o folheto,
pergunte, você gostaria que eu lhe explicasse? Ah, por gentileza, aí você prega. E o Espírito Santo faz o resto. E Deus fará ali a sua colheita daqueles que Ele tem convocado e chamado. Olha o verso 25, Atos capítulo 3, versículo 25, voltando para o texto de Atos, diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês são os filhos dos profetas e não estão crendo na palavra dos profetas. É mais ou menos isso que Pedro quer mostrar. Verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, deixe os seus pecados. Jesus foi ressurreto para trazer a mensagem de salvação a vocês. Pedro pregando no templo, Pedro pregando para os judeus que pediram a crucificação do autor da vida. Hoje essa é a nossa missão, todo dia. Não tem vamos botar um desafio, todo mundo tem que pregar o evangelho próxima semana e dizer aqui, não. Você tem que fazer isso porque você é crente em Cristo, e essa é a sua missão, testemunhar do Senhor Jesus aos perdidos, como fez Pedro. Pedro fez aqui para uma multidão no templo, você pode fazer também, ou pode fazer para o seu vizinho, para o seu parente, para aquele que trabalha do seu lado. Pregando aos pecadores. O maior milagre é crer em Cristo. A fé em Cristo é para os pecadores. E somente pela pregação da palavra há conversão. Conversão é arrependimento de pecado e fé. E o que foi que aconteceu depois? Atos 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Os apóstolos Pedro e João foram presos porque pregaram o evangelho. Todos os que pregam o evangelho terão consequências. Perderão amigos, familiares, perderão família por causa de Jesus. Talvez emprego ou outras coisas mais. Recompensa, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 convertidos. Pedro, o que negou Jesus 3 vezes, não é verdade? Covarde, aquele que traiu o Senhor Jesus, pregador do evangelho, quem o fortaleceu? Poder de Deus. Todos nós somos como Pedro. Em um momento ou outro da nossa vida, negamos a Jesus, mas pelo poder de Deus, podemos pregar para a conversão de muitos daqueles que o Senhor quer chamar. Vamos orar para que Deus faça assim conosco. Pai, te louvamos pela bênção da tua palavra, que nos instrui e nos desafia a vivermos a semelhança dos apóstolos, que pregaram a tua palavra de modo ousado, confiando no teu poder. Dá-nos também, Senhor Deus, deste poder e intrepidez, para que como igreja não sejamos acomodados, mas verdadeiros pregadores e pregadoras da tua palavra a cada dia, para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.